Muito bem, nosso segundo vídeo, onde a gente vai analisar o efeito da temperatura em uma estrutura isostática de grau 1. Aqui está a nossa viga isostática, levando em consideração somente a temperatura. Porque quando a gente analisa a temperatura, a gente analisa ela separadamente do carregamento e do recalque. A gente leva em consideração somente o carregamento virtual. Somente isso que a gente leva em consideração. Aqui é a nossa viga, já escolheu o nosso sistema principal. Lembrando que você pode escolher qualquer sistema principal. Eu vou escolher o sistema principal do caso anterior, que foi do carregamento, porque a gente vai reaproveitar as informações, tipo reação de apoio, gráfico de momento, combinações de gráficos. A gente vai poder reaproveitar todos esses dados já calculados. Se eu escolho um novo sistema principal, eu tenho que recalcular todos esses dados. Mas aqui eu só vou copiar os que já foram calculados. Por exemplo, minha reação de apoio, posso copiar, porque o sistema principal é o mesmo. É o apoio do segundo gênero com o momento como incógnita, tracionando a cifra de cima. Se fosse tracionando a cifra de baixo, as reações mudariam. E o gráfico também. Mudariam o sentido das reações e o sentido do gráfico. Minha reação aqui, 1/8 para cima. E aqui, 1/8 para baixo. O meu gráfico continua sendo o mesmo. Eu vou só redesenhar ele aqui. Momento tracionando a cifra de cima, momento é negativo. O momento negativo fica na parte de cima do gráfico. -1. Tá aqui o meu gráfico. Beleza. Vou levar em consideração somente minha viga virtual. Como o exercício é um exercício, a gente está trabalhando com a viga de grau 1, só vou ter uma viga virtual. Se eu tivesse grau 2, eu teria outra viga virtual. E isso dificultaria um pouco, aumentaria um pouco a dificuldade para resolver o exercício. Mas vai ser um exercício bem simples. Só basta escrever a equação de compatibilidade para o caso da temperatura. A equação vai ser essa. Deformação. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Deformação devido à temperatura mais minha combinação 1,1x1 sobre minha rigidez e deflexão. Nesse caso, particularizando temperatura, eu devo apresentar essa informação do meu módulo de elasticidade e minha inércia, que nesse caso é minha rigidez e deflexão. Tem que ter isso aqui igual a zero. Como no exercício ele nos dá a área da seção transversal, nos dá o módulo de elasticidade, a gente pode calcular a nossa rigidez. A primeira coisa que a gente vai calcular vai ser a rigidez, o nosso EI. Meu EI vai ser igual. Minha elasticidade, 70 gigapascal. Isso aqui é 70 vezes 10 na 9. Qual a unidade de Pascal? Pascal é a unidade de tensão. Tensão ou pressão é a mesma unidade. É o que? Força sobre área. 70 vezes 10 na 9. Força sobre área, Newton por metro quadrado. Vezes minha inércia. Minha inércia é base vezes altura dividido por 12. Nesse caso aqui eu tenho uma seção retangular. Essa é a fórmula que eu vou utilizar. Aqui está em milímetro, eu vou transformar tudo para metro. 0,35 ao cubo vezes 0,2 dividido para 12. Está em metro, né? Minha inércia vai sair metro a quarta. Calculando aqui minha rigidez. Minha rigidez vai ser aproximadamente 50 vezes 10 na sexta Newton vezes metro quadrado. Por quê?
esse metro quadrado aqui, cancela com esse metro a quarta, ficando metro quadrado. Newton vezes metro quadrado. Essa vai ser a nossa rigidez. Só que eu prefiro trabalhar em múltiplos de 1000, ou seja, dar o resultado em kN. Basta eu transformar, dividir por 1000 esse valor. Meu EI 50 vezes 10 na terceira kN por metro quadrado. Ou seja, meus resultados para esse exercício, para esse exemplo, vai sair todos em kN. Se eu utilizasse esse, meus resultados sairiam valores normais. Eu teria que interpretar na minha calculadora. Por exemplo, se saísse esse valor aqui, você teria que apertar, não igual, teria que apertar END aqui para saber qual a potência que ele estaria. Tá entendendo? Mas se eu deixar desse formato, deixar nessa unidade aqui, kN metro quadrado, todos os meus valores já vão sair automaticamente em kN. É o que eu aconselho vocês fazerem. Trabalhar em kN. Beleza, encontrei minha inércia. Agora o que é que eu vou calcular? Minha deformação devido à temperatura. Vamos lá. Qual é a fórmula? Minha deformação devido à temperatura vai ser igual meu gradiente de temperatura vezes meu coeficiente de dilatação vezes a integral do meu momento virtual dx. Que nesse caso seria nada menos que a área do gráfico do meu carregamento virtual. Você pode encontrar a função para essa área e jogar na integral e calcular no intervalo de 0 a 8 metros. Você encontraria essa área. Mas você pode usar as propriedades das figuras geométricas, né? Isso aqui é um triângulo. A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, vamos lá. Deformação devido à temperatura vai ser igual. Meu gradiente de temperatura vai ser minha temperatura inferior, que é 16, menos a superior, sobre a minha altura. A altura da seção transversal, nesse caso, é 350 milímetros, ou 0,35 metros. Beleza. Vezes meu alfa, que é meu coeficiente de dilatação, que o exercício dá. 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. 23 vezes 10 na menos 6 graus Celsius a menos 1. E a integral, do meu momento virtual, que nada mais é que a área desse gráfico. Minha área vai ser o quê? Base vezes altura. Minha base é 8, minha altura é 1, dividido por 2. Só que tem que levar em consideração o sinal. O sistema principal que eu escolhi gera um momento negativo, um momento na parte superior do gráfico. Esse sinal vem no cálculo da área. Vai ficar menos base vezes altura dividido por 2. Aí eu resolvendo aqui minha deformação devido à temperatura, 16 menos 38 dividido por 0,35 vezes 23 vezes 10 na menos 6 vezes menos 4. 8 dividido para 2, né? Vai dar 4. Isso vai dar 5 positivo, 0,7829 vezes 10 na menos 3 metros. Vamos utilizar quantas casas decimais você preferir, mas eu vou utilizar 4 para ficar bem preciso. Poderia usar uma ou duas, mas eu vou utilizar 4. Esse é o valor da minha deformação devido à temperatura. Agora eu só substituo na fórmula.
minha deformação devido à temperatura está aqui, calculado, 5,7829 vezes 10 na terceira, mais minha combinação 1, como eu usei o mesmo sistema principal, minha combinação 1 já foi calculada. Minha combinação 1 é 2,67. 2,67 x1 dividido pela minha rigidez da deflexão, que é 50 vezes E na terceira kN por metro quadrado. 50 vezes 10 na terceira, igual a zero. Isolando meu x1 vai ser igual a menos, porque esse 5 que está positivo vai negativo, 5,7829 vezes 10 na terceira, vezes esses 50 vezes 10 na terceira vai multiplicando, 50 vezes 10 na terceira, dividido para 2,67. Só lembrando que esse resultado aqui é 10 a menos 3, tá? Eu não coloquei aqui, esqueci o sinal negativo. Mas coloque. Logo meu x1 vai ser menos, vou fazer essa conta aqui, essas potências se cancelam, menos 5,7829 vezes 50, dividido para 2,67. Meu x1 deu menos 108,29 kN vezes metro. Meu x1 é momento. É o momento naquele ponto. A gente encontrou nosso x1. Deu negativo. Quer dizer o quê? Que o momento gerado pela minha temperatura na minha viga hiperestática, no meu caso real, é contrário ao momento que eu adotei no meu caso básico. Nesse caso, eu disse que o momento seria tracionando as fibras de baixo, mas o momento é positivo, tracionando as fibras de... Não, perdão. Eu disse que o momento seria esse aqui, negativo, tracionando as fibras de cima da minha viga. Mas, na real, na minha viga, com a minha temperatura, o momento vai ser positivo, tracionando as fibras de baixo. Agora a gente vai para o cálculo das reações. Vou usar a equação do esforço hiperestático, esforço E0 mais esforço E1 x1. Como vigas hiperestáticas não existe deformação por temperatura, essa parcela aqui do E0 é desconsiderada. Então nossa fórmula fica só meu esforço hiperestático é meu E1 x1. É a minha reação vezes o valor do meu hiperestático, da minha incógnita. Nesse caso a gente vai achar o RA e o RB. Logo meu RA vai ser o quê? Meu E1 é o valor da minha reação virtual 1 em A, que é 1/8 positivo, vezes o meu x1, que é menos 108,29. Logo meu RA vai ser quanto? 108,29 dividido para 8. Meu RA vai ser menos 13,53 kN. Sempre o resultado está saindo sempre em kilonewtons. Porque a gente alterou bem aqui nossa elasticidade, nossa rigidez, todos os resultados saíram em kilonewton, múltiplos de kilonewton. Esse é o valor da minha reação RA. Meu RB vai ser a mesma coisa. Menos a minha reação RB, no caso 1, que é negativo, menos 1/8, vezes o meu x1, que é menos 108,29. Isso aqui vai ser o quê? 13,53
positivo. Quilonewton. Esse é o valor das minhas reações. Agora eu vou para os meus gráficos. Tenho minhas reações. Tenho meu X1. Vamos lá. Primeira reação. RA menos 13,53. 13,53. Como minha viga não existe nenhum carregamento vertical, eu estou trabalhando só com temperatura, esse valor vai ser constante ao longo do meu vão. Então, 13. Aí chega no ponto B, menos 13,53, que é da minha reação RA, V constante até o ponto B, mais 13,53 positivo, fecha em zero. Menos 13,53. Esse é o gráfico bem cortante devido à minha temperatura. Agora o gráfico do momento. No meu momento, eu usei meu sistema principal do exercício que eu resolvi do carregamento. Eu digo aqui que esse sistema principal, esse momento, estaria tracionando as fibras de cima da minha viga, só que meu X1 deu negativo, quer dizer que vai ser contrário ao sentido que eu atribuí. Ou seja, se aqui meu momento seria negativo, aqui ele está dizendo que ele vai ser positivo na minha viga real. Mais 108,29. Como não existe momento no meu ponto B, o momento lá é nulo, eu só traço uma reta. Beleza. Essa é a análise devido à temperatura. Eu escolho o sistema principal. Se você já tiver calculado o seu carregamento, você pode aproveitar o mesmo sistema principal que você usou no cálculo do carregamento. Você vai aproveitar bastante coisa que foi calculada. A única coisa nova que vem agora vai ser a temperatura e os elementos da seção transversal, tipo base vezes altura e elasticidade, para você mesmo calcular seu módulo de sua rigidez da deflexão. Aqui nós temos a equação, né, da temperatura, gradiente vezes o coeficiente, dilatação vezes a área. E lembrando que essa área tem sinal. A área do gráfico do momento tem sinal. Se a área ficar na parte de cima, vai ser negativa. Se a área está na parte de baixo, vai ser negativa. E esse foi o vídeo da análise da temperatura.